Quando eu quero mostrar a foto da família para vocês, não só mostrar a foto da família, que vocês vão ver uma família linda, mas dizer para vocês que, apesar de tudo, não existe família perfeita. Não existe uma família que não precise da ajuda de Deus. Todas as famílias precisam. O pastor Israel Belo de Azevedo, que é o pastor desta igreja, parceiro meu, amigo meu, pena que ele não está aqui, ele escreveu, tem um dos livros dele que eu gosto muito, que tem um título, O Mito da Família Perfeita. Vale a pena você adquirir. Pastor Israel, estou mandando aqui, fazendo essa propaganda. Depois, por favor, coloque isso aí na minha conta. O nome do livro é O Mito da Família Perfeita. Israel Belo de Azevedo, tá bom? Então, vale a pena você adquirir este livro lá, talvez no próprio site da igreja, aqui, itacoruca.org, né, .br, parece que é isso, você encontra informações sobre este livro e outras matérias também do pastor Israel. Eu penso que pelo fato exatamente de não existir família perfeita, por conta disto, muitos pais hoje estão aí à busca de ajuda. Muitos pais querem ser bem-sucedidos, encontrou uma foto ali da família, essa foto é de 1900 e qualquer coisa, porque eu estou de bigode ainda ali, misericórdia. Tem lá no grupo de WhatsApp, que ele tem nosso lá todo dia, lá, tem elas bonitas lá, outros grupos da família, tem lá. Tá, vou te dar aqui meu pendrive. Mas tem umas fotos mais bonitas, são bem mais bonitas que essa daí. A Suza, por exemplo, aí, misericórdia, já está bem novinha, mas não mudou muita coisa não, ali tirando o meu bigode, está tudo a mesma coisa, ninguém mudou nada, a não ser aquele bigode horrível meu ali. Então muitos pais têm buscado, também não, né, Keila, poxa, tá bom, né, Keila, vai arrumando aí, tá, se você ficar botando foto aí de 1930, falando para mim para eu correr. Então, vejam só, na verdade, a gente percebe que muitas famílias têm buscado ajudas. As pessoas querem socorro, todos querem ser bem-sucedidos na vida familiar, e com esse objetivo, as pessoas navegam na internet, assistem na TV aos programas com temas sobre famílias. Aliás, tem cada lixo na televisão sobre família, né? Que lavagem de roupa suja na televisão, misericórdia, o pau quebra, um negócio horrível, de família na televisão. Então as pessoas ficam assistindo aquilo ali para ver que não é só na família dela que tem esse tipo de coisas. Diversos livros, buscam conselhos de especialistas, celebridades, compram diversos livros. Um dos autores que eu pesquisei para falar para vocês nesta manhã, ele diz que o Mark Howe, da Universidade da Família, Mark Howe, ele diz que por ano são publicados mais de 8 milhões de livros com tema sobre família. Então há uma coisa assim tremenda, mas uma necessidade de se falar de família, e por mais que se tenha todos esses recursos sobre família, livros, especialistas que tratam desse assunto, tantas pessoas falando sobre isso, mesmo assim, a gente percebe que as famílias estão vivendo ainda por um fio, nessa busca desesperada por respostas, e muitos talvez não percebam que, na verdade, Deus quer abençoar nossas famílias. Deus quer, esse é o princípio fundamental, Deus quer que nossas famílias sejam abençoadas. Ele deseja que nossas famílias não apenas sobrevivam, mas que nossas famílias possam prosperar, que nossas famílias sejam realmente abençoadas por eles. Deus quer que você, Deus quer que seus filhos, Deus quer que seus netos, que você vai ter netos também, que suas gerações futuras todos tenham uma longa vida, e que todos sejam, tanto você, seus filhos, seus netos, todos sejam abençoados por Ele. Esse é o propósito de Deus para nossas famílias. Então, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso de 1 a 2,
é uma das expressões de Moisés, aparece aí no nosso multimídia, e diz assim, Deuteronômio 6, de 1 a 2, apenas para uma leitura rápida aqui. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Deuteronômio 6, de 1 a 2. Vamos orar, feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, que tema desafiador este que vamos falar, este assunto, esta reflexão. A fé começa em casa. Que o Senhor nos dê da Tua direção, da capacitação do Senhor, mas de forma especial da Tua unção, para que tão somente, unicamente, o Teu nome seja engrandecido entre nós aqui. Obrigado, porque estamos desfrutando já da Tua presença, e diante do Senhor, e em nome do Senhor Jesus, nós rogamos as Tuas bênçãos sobre nós, sobre cada lar aqui representado, nossas famílias, nos abençoa. Olha para nós com Teu olhar de misericórdia e cuida de nós, dos nossos corações, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Colocamos tudo isso diante do Teu altar. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em primeiro lugar, quero falar uma coisa muito interessante para vocês, que é a necessidade de colocarmos o lixo para fora de nossas casas. A gente faz isso, né? Coloca lixo para fora de casa. Então, há uma necessidade de tirarmos o lixo de dentro das nossas casas. No meu tempo, trabalhando junto com a PEC, pelo menos uns 5, 6 anos, eu estive à frente do Ministério de Acampamentos, do acampamento da PEC, lá na cidade de Mariporã, interior de São Paulo. E nesse Ministério de Acampamento assisti diversas peças encenadas. Isso acontecia principalmente nas temporadas de férias, lá do acampamento Boas Novas, em Mariporã. E uma das peças que marcou bastante a minha vida, diante de tantas outras, tinha o título Jesus está vindo. O tema da peça era Jesus está vindo. Vamos dizer juntos? Jesus está vindo. Aí aparece o cenário de uma família, numa casa, numa sala, coisa e tal, e o telefone toca. Alguém vai lá atender o telefone. Alguém vai atender o telefone e a pessoa lá do outro lado diz que é o Senhor Jesus, e diz que vai visitar aquela família, dentro de poucos minutos chegaria naquela casa. Aí fala, isso é trote. E é legal assim, né? Isso é trote, não tem nada. Aí, não, deixa eu pegar. Pois não, quem é? É o Senhor Jesus. Senhor Jesus, sim. E daqui a pouco eu vou estar visitando essa família. Mas é o Senhor Jesus mesmo? Eu sou o Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus. Não, é trote. Aí outra pessoa vai lá, quem está falando? É o Senhor Jesus. Ih, gente, é o Senhor Jesus mesmo. Ele vinha aqui em casa. Aí então começa aquela movimentação. A família então percebe que precisa se preparar para receber a visita do Senhor Jesus, e assim apressadamente os membros da família começam a fazer uma limpeza na casa toda. Vocês já viram como é que fica as nossas casas no dia de folga, quando só fica, não sei se é só lá em casa, tem travesseiro na sala, e tem tênis no meio da sala. Só não está ouvindo isso não. A sua casa não tem isso não, é só na minha casa só. Gente, tem garrafa de água na sala, tem não sei o quê, tem toalha largada. E quando o neto vai na nossa casa, então, misericórdia, que tem carrinho pelo chão, tudo bagunçado. Na sua casa não acontece isso, é só na minha, eu acho. Na sua também acontece, né? Dia de folga, tudo bagunçado, tem um cobertor, tem todo mundo lá de qualquer jeito, né?
E diz então que quando eles entenderam que realmente era o Senhor Jesus, eles começam a limpar tudo, o pai começa a trocar as imagens da parede por versículos bíblicos, a mãe começa a esconder as revistas de cosméticos, Avon, Natura, Jequiti, porque estava tudo ali na sala, sabe, revista de fofoca, esconde também que o Senhor Jesus não pode ver isso, e vai, tira toda aquela sujeira. É interessante, mas que essas coisas somem de repente. As mulheres, elas têm um negócio assim de sumir com tudo. Toda bagunça some assim, um estalinho de dedo, abre para lá e não sei mais o que, abre gaveta, enfia tudo para lá e não sei mais o que, e vai para lá. Aí então já providenciam, colocam versículos na parede, aí colocam pão diário em cima da mesa de devocional, colocam a revista Manancial, Ultimato, missões nacionais, missões mundiais, tudo bonitinho, bem no meio da mesa, uma linda Bíblia. A casa está perfeita ali, mas estão preocupados ainda para ver se tem alguma coisa fora do lugar. E a cena é muito legal, porque daí 3 pessoas batem a porta. E essas 3 pessoas, então, em situações diferentes, batem a porta e começam a pedir ajuda. Um diz que, na verdade, ele precisava de um alimento qualquer para ajudar para um abrigo de idosos, está fazendo campanha para levar comida para um abrigo de idosos gratuito. O outro diz que, chega um segundo, diz que sofreu um acidente de carro e precisava usar o telefone para pedir um socorro. Outro vai dizendo lá que, na verdade, ele estava precisando de uma ajuda porque estava sem roupa, coisa e tal. E nessa encenação, a família despede todo mundo, vai lá, nós estamos ocupados agora, não podemos atender vocês não. E vai por aí fora. Nessa cena que eles apresentaram lá, no acampamento, na verdade eles queriam apenas fazer uma introdução para uma reflexão do texto de Mateus, capítulo 25, de 41 a 45, quando o Senhor Jesus fala então que lhe dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e não me vestiram, estive preso e enfermo e vocês não me visitaram. A ideia era essa, de falar sobre a necessidade de atender as pessoas, de ser bom com as pessoas, coisa e tal. Mas eu achei interessante foi aquela iniciativa de arrumar a casa, de colocar o lixo para fora da casa, de arrumar tudo, de esconder tudo e limpar tudo. Isso então me veio a ideia então de pensar sobre isso. Nós precisamos verdadeiramente colocar o lixo para fora de casa sempre, limpar a nossa casa. E pensando depois sobre que eu tirei o lixo, ou ainda nesse processo de tirar o lixo, me veio à mente aquela parábola das dracmas perdidas, que eu também acho muito interessante, dracmas perdidas em casa. E essa parábola, então, da dracma perdida, ela é apresentada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 8 a 10, e que nos diz assim, lá: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Uma pergunta. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando eu li essa parábola da dracma perdida, é lógico que eu considerei que este texto não trata diretamente sobre família ou sobre a fé que começa em casa. Contudo, o Senhor Jesus, ao contar esta parábola da dracma perdida, também nos dá
há informação de que alguém estava procurando algo muito importante. Aqui no texto lido, a mulher estava, Jesus fala dessa parábola, procurando despertar os religiosos de sua época, que estavam perdidos dentro de suas igrejas. E estes religiosos acusavam o Senhor Jesus de se aproximar de publicanos e pecadores. Então o Senhor enfatiza esta sua missão de buscar e salvar o que se havia perdido. E ele conta também a parábola ali do filho pródigo. Nesse mesmo capítulo de Lucas 15, ele conta também a parábola das 100 ovelhas, que uma se perdeu, enfatizando a busca de um perdido. Mas quando a gente pensa nesta parábola também, ele nos traz a realidade de muitos lares, muitas casas, onde os valores e os princípios da palavra de Deus estão se perdendo. Dracmas perdidas dentro de nossas casas, dracmas perdidas dentro dos nossos lares, dracmas perdidas. Pode dar mais um grito aí, por favor, Dani? Pensando sobre as dracmas perdidas, vamos ver então como esta parábola tem a ver com a fé que começa em casa. Dracma era o dinheiro usado na época. Então a parábola nos ensina que a mulher perde algo de valor. Aquela mulher perdeu algo de valor. Sugere ainda uma pergunta: quais são os valores que estamos perdendo dentro dos nossos lares? Quais são os valores que estamos perdendo dentro de nossas casas? A lista é muito grande, precisaria ficar aqui falando de muita coisa, mas vou considerar apenas alguns desses valores. Em primeiro lugar, perdeu ou sumiu dentro de nossas casas a dracma do respeito, e sumiu a dracma do respeito entre pais e filhos. A dracma do respeito sumiu dentro de nossas casas. Respeitar é considerar o valor do outro. Respeitar é tratar as pessoas com dignidade. Respeitar é dar importância a elas. Respeitar é participar dos sonhos uns dos outros. Infelizmente, muitos pais e filhos não sabem mais o que é respeito. Muitos pais e filhos precisam ler e meditar nesse texto de Colossenses 3, versículo 20 e 21. Vamos ler juntos? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A dracma do respeito sumiu entre pais e filhos, e coisas absurdas estão acontecendo neste relacionamento entre pai e filhos. Esses dias agora, nessa semana, eu vi, aliás, a minha esposa foi que viu a Solange, uma cena de desrespeito de um molequinho, garoto pequenininho. A mãe estava vindo lá em Niterói, em Caraí, pegou o meninozinho na escola. Ele devia ter no máximo uns 6 anos de idade, e o menino estava chamando a mãe, se ele é de atrevida, não sei mais o que, no meio da rua. Sua atrevida, não sei o que. Eu falei, gente, como é que pode um negócio desse, né? E de vez em quando a gente vê filhos sem nenhum respeito para com o pai, nem com a mãe. Por outro lado também, pais que não têm respeito para com seus filhos. Sumiu a dracma do respeito entre pais e filhos. Em muitos lares sumiu esta dracma. Eu espero em Deus que na sua casa não tenha sumido essa dracma do respeito, que lá você como mãe
o pai, o marido também tem mantido respeito com os seus filhos e com os seus netos também. E no momento que nós estamos vivendo, tem sido difícil isso aí, porque não é o que eles têm aprendido fora dos lares, nas escolas. Eles aprendem que tem que respeitar, tem que responder. No meu tempo, se eu fizesse isso, eu levaria uma tapa na minha lata que nunca mais eu ia fazer nada disso. A coisa ia ser diferente, né? Mas hoje não pode mais. Então, essa dracma do respeito tem sumido. Sumiu também a dracma do respeito entre maridos e mulheres. Maridos e mulheres também precisam encontrar esta dracma do respeito mútuo. Quanta gente egoísta nos lares, pessoas que só pensam em si mesmas, nos seus interesses, procurando a qualquer preço sobrepor-se e esmagar os demais membros da sua própria família. Está faltando respeito entre muitos casais. Sumiu a dracma do respeito também. Pode clicar, Dani, por favor, ver se está aí. Entre maridos e mulheres. Gente que mente dentro de casa, gente que trai dentro de casa, que trai também a confiança, gente que usa os outros, brigas terríveis dentro da própria casa, manipulações dentro de casa. Meus irmãos, eu como pastor, e eu gosto de fazer esse trabalho de visitação na minha igreja, eu tenho trabalhado muito com casais em conflitos. E um tempo atrás eu fui visitar um casal que estava em conflito, cheio de problemas na casa deles, e eu fiquei conversando com aquele casal, conversando naquela sala, e chegou uma hora que a mulher então perdeu completamente o domínio, o controle, e ela correu, pegou uma tesoura, e ela avançou para enfiar a tesoura no marido dela. Eu segurei a mão daquela mulher e falei: não faça isso, minha irmã. Pastor, esse homem é um miserável, ele é um mentiroso. Aquela choradeira, eu ali naquele meio. Irmãos, tem acontecido coisas terríveis em nossos lares. Há uns 2 domingos atrás, na minha igreja, eu tenho um momento, antes de começar o culto, um momento de intercessão, quando a gente ora, para que Deus prepare nossos corações. Infelizmente, nossas igrejas, muitas das nossas igrejas, o povo vai chegando, vai sentando, o povo já não ora mais, já começa a brincar, a conversar, a fofocar dentro da igreja. E lá na minha igreja, então, eu resolvi colocar uma disciplina em relação a isto. Então, quando você chega, tem um momento que você tem que estar orando, parar para orar. Isso antes do prelúdio, antes de iniciar o culto. E eu lembro que eu fui fazer uma oração e eu pedi a Deus que estivesse abençoando a muitos irmãos ali que talvez tenham vindo para a igreja com o coração magoado, saiu de casa depois de uma briga, veio para a igreja e ainda está ali naquele momento, aquele sentimento daquela briga que teve em casa, ou até mesmo na viagem de casa até a igreja, dentro do carro, teve um bate-boca, marido com mulher, e chega lá na igreja: oi, paz do Senhor, amém, graças a Deus. Graças a Deus nada, está tudo errado. Está tudo errado na tua vida. Ô irmão, está tudo errado. Realmente está tudo desmoronando, você está com raiva. E eu resolvi então fazer oração, eu mencionei isso. Irmãos, quem sabe aqui tantas pessoas estão vindo para a igreja, mas estão com corações, chegaram aqui com corações feridos, tiveram uma discussão em casa, coisa e tal. Pai, eu orei. E no final do culto, uma senhora me perguntou, falou: pastor, o senhor acertou em cheio. O senhor não quer imaginar a briga que eu tive com meu marido em casa. E, pastor, foi tão feia a briga, porque ele resolveu não vir para a igreja, eu vim sozinha. Ele não queria deixar que eu viesse para a igreja antes que nós resolvêssemos o assunto, mas eu resolvi vir. E eu saí de casa para vir para a igreja, mas só que a minha bolsa ficou dentro de casa. E eu não queria entrar para dentro de casa, porque se eu entrasse, ia começar a confusão toda de novo, a discussão de novo. E eu fiquei na chuva, esperando acalmar, e eu percebi que não acalmava. E eu vim para a igreja assim conforme estou. E o Senhor orou, pedindo que Deus confortasse o meu coração, e Deus confortou. Irmãos, tantos conflitos, vocês não querem imaginar. Tantas brigas dentro de casa,
problemas. E chega aqui na igreja, parece que está tudo bem, está uma maravilha. Igreja. Não está bem nada. Tem coisas que precisam ser consertadas, isso vai juntando, vai acumulando. Conflito dentro de casa, a falta de respeito, terrível. E aquele casal, na verdade, tanto ele quanto ela, me perdoem a expressão, me perdoe, eu tenho que dizer, para mim são dois porcos imundos, porque ele acusava muito a mulher de muitas coisas, e eu descobri que ele era tão porco como ela era uma porca, ele também era um porco também, e os dois se separaram e cada um seguiram seus destinos, mas estavam lá na igreja. E eu tenho pena desse casal, que Deus tenha misericórdia, tanto de um quanto de outro, que eles possam acertar a vida deles, em primeiro lugar, com Deus Todo-Poderoso, que eles entendam que eles devem obedecer, que eles devem seguir a direção do Espírito Santo de Deus na vida deles, porque enquanto não fizerem isso, eles não vão se acertar. Mas é uma coisa horrível, irmãos, tantas coisas horríveis. Mas sumiu também a dracma do carinho. A dracma do carinho, o carinho é uma outra manifestação do amor verdadeiro, assim como o respeito também é. E esta dracma do carinho sumiu de dentro de muitos dos nossos lares. Falta o carinho entre o pai e o filho, da filha e o pai. É uma tristeza isso, viu? Essa falta de carinho. Pais e filhos que quase não andam juntos, que dificilmente conseguem dialogar de forma agradável. Falta carinho. Sobretudo, também falta não só o carinho entre pais e filhos, mas também falta o carinho dos cônjuges, que dificilmente trocam elogios, que não priorizam mais um ao outro, que não demonstram mais nenhum prazer quando estão juntos. Isso bem diferente do tempo de namoro. Oh, quanto tempo eu ficava com a minha namorada, viu? Não tinha hora, dava meia-noite, eu não queria ir embora, estava lá com a minha namorada no portão, às vezes com chuva, estava lá em Vigário Geral, misericórdia. Namorando, oh, tempo de noivado, tanto tempo ali. E esse tempo vai passando, a gente já não tem mais esse prazer, né? Agora a gente está recuperando novamente, agora depois para chegar a uma certa idade, você parece que quer voltar a recuperar, não existe mais esse carinho. Também, diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco, e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. E as mulheres, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. E depois de falar sobre os deveres dos cônjuges, do marido, da mulher, coisa e tal, Pedro continua nesse mesmo assunto sobre a família, dizendo, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. 1 Pedro 3, versículo 8. Essa dracma do carinho faz muita falta na nossa família. Das 3 filhas, eu posso falar porque as 2 não estão aqui, só está a Keila. Então, a das 3 filhas, a que parece ter mais carinho por mim é a Keila. Você entendeu, né? As 2 não estão aqui, então, se as 2 tivessem, se tivesse uma, eu falava que era a Susan, entendeu? Então, eu vou fazendo esse joguinho, que eu não sou bobo, né? Então, das 3, quem tem mais carinho realmente é aquele me abraça, aquele me beija, coisa e tal, faz carinho. Então, é muito legal isso.
mas precisamos esse carinho de um para com os outros, sabe? Esse é aconchego muito bom do carinho. Mas sumiu também a dracma da religiosidade. A dracma da religiosidade sumiu. Há muito tempo que já sumiu o culto doméstico na vida de oração, a vida de oração, o culto doméstico, a leitura da Bíblia na família. O temor e zelo para com o reino de Deus está cada vez mais escasso em nossas casas. Então sumiu a dracma da religiosidade, sumiu o culto doméstico, sumiu a vida de oração em família, sumiu a leitura da Bíblia em família. E o temor, o zelo de Deus está cada vez mais escasso em nossas famílias. Há alguns anos atrás, eu visitei um pastor na cidade, linda cidade de Santo André, lá no interior de São Paulo, naquela região do ABC, Santo André. E naquela casa, um pastor muito próspero, ele é um alto funcionário da empresa Mercedes-Benz, de São Bernardo do Campo. A esposa tem diversos comércios lá. E na casa dele, um homem muito próspero, financeiramente falando, uma casa muito linda, eles reservaram um cômodo muito especial para o ídolo daquela casa, para o ídolo daquele lar. E esse cômodo reservado para o ídolo da casa chamou-se sala de televisão. Mas era um lugar muito lindo, uma sala com muito conforto, poltronas maravilhosas, uma televisão imensa na parede. Na verdade, parecia um pequeno cinema dentro daquela casa. Contudo, eu nem encontrei naquela casa um lugar reservado para a oração. E nesses cursos da PEC, que eu andei por todo esse estado do Rio de Janeiro, eu encontrei uma igreja em Niterói, uma igreja que o pastor teve a iniciativa ou a ideia de fazer naquela igreja, separar naquela igreja uma sala para oração, sala de oração. Então você chega naquela igreja, tem uma salinha lá, e a salinha muito arrumadinha, muito confortável, você tem um lugar para você ajoelhar-se, você tem um caderno para colocar o seu nome, para dizer a hora que você entrou, a hora que você saiu. Se você quiser deixar um pedido de oração, você pode deixar naquele caderno, e enquanto você está lá dentro, enquanto aquela sala está ocupada, fica uma luz de advertência vermelha acesa, dizendo que a sala está ocupada ali, e daí então você pode ficar ali o tempo que você quiser, falando com Deus, sala de oração. E eu estou com desejo de fazer a mesma coisa na minha igreja lá em São Paulo, sala de oração da igreja, para quem desejar orar. Acho que seria bom também que tivéssemos em nossa casa uma salinha de oração para os membros da família, com uma luzinha também, onde ninguém fosse perturbar você, atrapalhar você. Eu estou orando, eu estou na minha sala de oração, e naquela casa daquele colega meu, tão rico materialmente, mas ouvi que não eram tão rico também espiritualmente falando. E na verdade tinha lá uma linda sala de TV que eles fizeram questão de me mostrar, mas eu nem encontrei naquela casa um local de oração. O culto doméstico chega a ser uma palavra da pré-história. Poucos membros da nossa igreja dos nossos dias, poucos jovens dessa nova geração sabem o que é culto doméstico. Muitos jovens não sabem mais o que é isso. Na casa de Jó, Jó é um dos personagens da Bíblia. Eu estou correndo porque o meu tempo está em cima, então estou aqui a 1000 por hora, estou falando tudo assim, sabe, vocês estão percebendo, né? Que eu estou a 250 por hora, porque daqui a pouquinho tem que voar. Na casa de Jó era diferente. Diz a Bíblia que, decorrido o turno de dias, de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Jó levantava-se de madrugada, Jó santificava os seus filhos, Jó fazia culto com seus filhos, e Jó oferecia holocaustos segundo o número de todos os filhos. E Jó dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Jó preservava
ali a unidade do seu lar, com os seus filhos, lendo e orando na presença, lendo a palavra, cultuando ao Senhor ali em sua casa. Creio que não será difícil nos lembrarmos de tantas outras dracmas que sumiram em nossas casas. Eu falei da dracma do carinho, da dracma do respeito, da dracma da religiosidade que sumiu em nossos lares, mas tem tantas outras dracmas que precisamos procurar. Mas deixa eu buscar algumas soluções sobre isto, sobre a dracma perdida. Em primeiro lugar, precisamos reencontrar aquilo que perdemos. Precisamos reencontrar as dracmas perdidas. E o primeiro segredo para reencontrar, aí já é a solução, a dracma perdida, aparece em Lucas 15, versículo 9, que diz assim: aquela mulher, após encontrar a dracma, ela falou assim: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E o segredo para encontrar a dracma perdida, olha só como é que esse texto é interessante. Eu me pensei nesse texto de uma forma evangelístico, um texto próprio para falar do pecador perdido, que precisava ser encontrado. Mas agora eu encontro nesse texto valores que foram perdidos dentro dos nossos lares e que precisam ser novamente encontrados, porque a fé realmente começa em casa. E o segredo para encontrar a dracma perdida está, em primeiro lugar, nos verbos que aparecem na primeira pessoa do singular desse versículo 9 do capítulo 15 de Lucas. Então, alegre-se comigo porque achei, ou eu achei, porque eu perdi, eu tinha perdido, eu achei aquilo que havia perdido. Aquela mulher, ela perdeu e ela mesma foi procurar, ela mesma foi quem procurou. Não foram as vizinhas, não foram as amigas, ela decidiu procurar a dracma. E diz então o texto, aquela mulher pega uma vassoura e começa a varrer a casa, e ela estava ali procurando aquela dracma perdida. E este princípio, deste segredo, é importantíssimo se desejamos que algo seja restaurado em nossas casas, se desejamos que algo seja recuperado, nós mesmos precisamos tomar a iniciativa, precisamos decidir sermos usados por Deus para esta missão de restauração em nossa família. Tem que começar com você. Não fique esperando por outro. Faça você isso. Tome a decisão. Eu percebi que na minha casa está faltando respeito entre nós. Eu preciso buscar esta dracma do respeito. Eu percebi que na minha casa está faltando comunhão com Deus. Nós estamos dando valores a outras coisas que não glorificam o nome do Senhor. Eu vou buscar a dracma da comunhão com Deus. Eu vou ler a Bíblia, vou dar testemunho para as pessoas da minha casa. Eu sei que na minha casa não tem tido oração, mas eu vou orar. Comece com você. Tem o que eu chamo. E eu procurei e eu achei essa dracma para a glória de Deus. Isso é interessante. Essa mulher da dracma, então, ela nos mostra ainda um segundo segredo, que é o de valorizar os pequenos detalhes. O Senhor Jesus continua contando essa parábola, e Jesus continua dizendo: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perdeu uma, vai procurá-la, não é? E ela acende uma lamparina, ela vai à casa e procura com muito cuidado até achá-la. Lucas 15, 8. Aquela mulher da parábola tinha 10 dracmas e perdeu apenas uma. Ela tinha ainda 9 dracmas, mas ela não se contentou, e mesmo perdendo apenas uma, ela vai
procurar aquela que perdeu. Ela não queria perder uma segunda dracma, ela não queria perder a terceira dracma, mas ela parou tudo o que estava fazendo até encontrar a dracma perdida. Isso nos mostra que precisamos ficar atentos para os pequenos detalhes. E agora eu vou falar um pouquinho mais light. Alguns exemplos sobre os pequenos detalhes. O simples fato de não usar um desodorante. Tanto homem como mulher. O simples fato, um pequeno detalhe, de não fazer a sua higiene bucal. De não escovar os seus dentes. Talvez você esteja precisando passar um bom fio dental, fazer uma faxina. Simples detalhes, tanto para o homem quanto para as mulheres. Simples detalhes, talvez, de não lembrar de uma data importante na vida do casal. Gente, esse problema eu tenho seríssimo comigo. Se me perguntarem agora, a Solange não está ouvindo, não. A data do meu casamento, eu lembro o dia e o mês, mas o ano, ela não está sabendo de nada. Isso dá um boletim de ocorrência enorme, irmãos. Você não pode esquecer a data do aniversário do esposo ou da esposa. Talvez até um pequeno detalhe de não dar uma boa noite, um bom dia. Essas coisas vão atrapalhando o casamento, vão prejudicando a relação. E então precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, para termos a percepção dos detalhes, pequenos detalhes, já que o pastor anterior cantou a música do Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois. São pequenos detalhes que precisam ser reencontrados, que foram perdidos, dracmas preciosas que foram perdidas dentro dos nossos lares. Precisamos então pedir que Deus nos mostre, precisamos estar bem arrumados, precisamos estar com um cheiro agradável, com bons costumes de uns para com outros. E em relação a isso aqui, Tiago diz o seguinte: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Tiago 1. Finalizando, eu preciso correr, precisamos valorizar os pequenos detalhes. Eu quero falar sobre um homem chamado Nabal. Nabal, um louco dentro de casa, que eu preciso correr, acabar, me perdoe por isso. E vamos ler o texto de 1 Samuel 25, de 2 a 40, vai aparecer ali a história desse Nabal, que é tremendo isso aí. Vejam só o que aconteceu. Vamos ler juntos? O texto de 2 a 40. É para terminar. Vamos lá. 1, 2, 3. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isto, enviou 10 rapazes e lhes disse: leve minha mensagem a Nabal em Carmelo e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que estás tosqueando tuas ovelhas,
Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu, então, os servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estiveram com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Isso é um Nabal, tá? Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês não vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Nabal significa tolo, tá? Isso é só para vocês saberem. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha, por favor deixa a tua serva lhe falar, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau. Era o marido dela, tá? Nabal. Ele é tolo, tá bom? Ele é insensato, conforme o seu nome significa. E a insensatez o acompanha, contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E diz mais ainda: e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que o seguem. E diz mais: esqueça, eu te suplico a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Disse mais: mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Disse mais: quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos.
De outro modo, juro pelo nome do Senhor e do Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só dos 7 masculinos pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para a sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Verso 38. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. 39. Disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado, isso quem disse foi Davi, me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi, essa parte é muito bonita, está um romance, veja só, olha só. Então Davi enviou uma mensagem para Abigail. Seus servos foram para Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos enviou você para levá-la, para tornar-se mulher dele. Ela se levantou, depois inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Na verdade, eu não iria ler o versículo 41, não. Iria ler só o 40, quando Davi faz o convite para Abigail. Eu ia perguntar para vocês assim: será que Abigail foi? Mas agora que eu já li o versículo 41, vocês sabem que ela foi. Vocês vejam só, a fé começa em casa, e em casa também deve ser alimentada. Muitos pais acusam seus pastores, suas igrejas, os professores do departamento infantil, pela falta de interesse de seus filhos nas coisas relacionadas à palavra de Deus. A culpa é do departamento infantil, a culpa é da professora, a culpa é do pastor. E estudos indicam, porque muitos filhos de crentes estão abandonando a fé e os princípios bíblicos. Estudos indicam que mais da metade das crianças que foram criadas dentro das igrejas provavelmente abandonará a fé quando chegar à vida adulta. Kurt Brunner e Steve Strop dizem no livro A Fé Começa em Casa, um dos livros que eu pesquisei. Esses autores defendem que a melhor estratégia para evitar esse êxodo de filhos que se afastam da presença do Senhor é o fortalecimento da vida cristã dentro das nossas casas. É dentro de casa que nossos filhos recebem a base sólida sobre a qual nossos filhos serão capazes de desenvolver uma fé duradoura e sadia durante toda a vida deles. O problema, em nossa opinião, não é aquilo que está acontecendo nas igrejas. Muitas pessoas se preocupam com o que está acontecendo nas igrejas, mas o problema realmente, a grande questão, na verdade, é aquilo que está terrivelmente acontecendo dentro de muitas das nossas casas. O problema não está na igreja, o problema está em casa. A maneira como os filhos estão sendo educados, a maneira como os pais testemunham da fé para os seus filhos, essas coisas vão influenciar os filhos e vão determinar aquilo que eles serão, naquilo que irão se tornar no futuro. A nossa casa é o principal lugar onde a fé não só começa. A fé começa em casa, mas é também em nossa casa que a fé deve ser alimentada. Que Deus abençoe você, que a fé possa começar verdadeiramente na sua casa.
Vamos orar. Feche seus olhos. Nosso Deus eterno Pai, sabemos que a fé começa em casa e precisamos tanto da Tua bênção, porque o local de maior desafio para testemunharmos do Senhor, da nossa fé, é dentro dos nossos lares. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pelas 3 filhas que o Senhor me deu e a maneira como elas têm testemunhado da nossa fé. Mas nos ajuda, Senhor, a continuar mostrando que só o Senhor é o nosso Deus. Nos ajuda a continuar mostrando, não só eu, mas todos que aqui estamos, a mostrar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, que verdadeiramente Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Obrigado por isso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você tem um valor muito grande também. Não vai pensando que você é uma dracmazinha perdida, não. Você tem um valor muito grande. Você é preciosa para Deus, você é precioso para Deus também. E eu resolvi então dar para você uma dracma de presente. E a equipe do Lidere Criança vai começar já agora, nesse momento, a entregar para você uma dracma para você guardar de lembrança. Eu sei que você não vai guardar essa lembrança de jeito nenhum, porque você vai comer essa dracma. Mas essa dracma é para você entender que você precisa verdadeiramente buscar, procurar as dracmas que estão sendo perdidas dentro de sua casa. E você que deseja receber, tem muito mais coisa aqui. Eu tive que cortar muita coisa, porque o meu tempo não dava, eu tive que resumir, tive que fazer uma ginástica aqui tremenda. Mas você poderá receber todo o conteúdo sem corte, tá bom? De uma maneira melhor na sua casa. Basta você colocar o seu e-mail para a equipe do Lidere Crianças, que vai estar passando uma folhinha para vocês aí nesse momento. Obrigado. Deus abençoe.